E eu agora pergunto, agora dirijo-me concretamente àqueles que votaram, que reelegeram mais uma vez Luís Filipe Vieira há um ano e pouco, muitos deles por dever de gratidão. Eu pergunto-lhes, a esses, se ficaram contentes com o regresso de Jesus. Porque Jesus, alegadamente, foi contratado por Vieira como um grande trunfo eleitoral, que com a contratação de Vieira as eleições nunca poderiam ser perdidas. Bem, a verdade é que cerca de um terço dos benfiquistas, apesar de tudo, votaram contra Vieira. E agora eu pergunto novamente aos vieiristas se estão contentes com o resultado daquilo que o vieirismo nos deixou. Isto ainda é uma péssima e pesada herança do vieirismo. Hoje ter-se-á posto um prego em mais uma etapa da pesada herança do vieirismo, mas ainda não acabou. Porque ficou-se também a saber que aquele senhor que numa recente Assembleia Geral, em exercício como presidente da mesa em substituição, e que teve uma atuação a todos os títulos vergonhosa e lamentável e desrespeitosa dos benfiquistas, ficou-se a saber que esse senhor agora entrou para a SAD. Não sei como, nem porquê, nem a que propósito. Mas, portanto, isto ainda é um resquício do vieirismo que anda por ali. E eu quero deixar aqui bem claro que o Benfica tem de... Não precisa de uma limpeza. Não precisa de uma desinfecção. O Benfica precisa de uma barrela. Uma barrela de alto a baixo. Tem que haver uma descontaminação do Benfica. E todos os resquícios do vieirismo têm que ser varridos rapidamente. Porque enquanto isso não acontecer, o Benfica não vai a lado nenhum. Esta história com Jorge Jesus e aquilo a que pudemos assistir hoje numa declaração na sala de imprensa com o presidente e o já ex-treinador lado a lado, a mim, como benfiquista, entristeceu-me porque assisti a uma cena um pouco patética. Fizeram a comunicação social estar à espera, uma série de câmaras de televisão, para falarem um minuto, ou um minuto e meio cada um, e não dizerem rigorosamente nada. Para dizer aquilo, não valia a pena terem-nos feito perder tempo. E eu que tenho uma grande consideração pelo Rui Costa, pelo seu passado como jogador e como benfiquista, gostaria de perguntar agora ao presidente Rui Costa o que é que ele pensa fazer e o que é que o levou a não agir durante todos estes meses. O que é que o levou, por exemplo, a permitir que Jorge Jesus, depois da época miserável que foi a anterior, o que é que o levou a permitir que Jorge Jesus iniciasse esta época? É a questão das indemnizações? É que a questão das indemnizações tem um contraponto. Tudo aquilo que o Benfica poderá vir a perder por uma péssima época desportiva será muito superior a uma eventual indemnização que se paga a um treinador que não acaba o contrato. E muitas vezes são estas questões que têm que ser devidamente avaliadas. Eu não percebi qual foi o papel do Rui Costa nesta situação do Jesus, não percebi qual foi o papel do Rui Costa na novela do Flamengo, não percebi como é que se permite que um treinador se intrometa nas eleições do clube, porque desde o início Jorge Jesus entrou mal. E entrou mal exatamente porque primeiro começou a fazer aquelas habituais promessas que fazem parte da sua postura de basófia, de que vamos jogar o triplo e vamos arrasar, viu-se? Fomos arrasados, a começar por um super PAOK. A propósito, o cretino do Guerra já veio vomitar alguma alarvidade, alguma estupidez, ou está desaparecido em combate? É que nunca mais ouvi falar nele. Espero que vá morrer longe também. Jorge Jesus meteu-se nas eleições do Benfica, falou sobre um grande benfiquista que é o Bernardo Silva, quando ele, Bernardo Silva, opinou sobre as eleições de 2020 e Jorge Jesus veio-se meter no assunto. O Jorge Jesus nunca percebeu, e também já não é agora que irá perceber, que era um funcionário do Benfica,
que ninguém lhe dá, nem lhe reconhece autoridade para falar de coisas que não são do seu pelour. E, portanto, ele não tem que se pronunciar sobre as eleições do Benfica, não tem que se pronunciar sobre as opiniões dos sócios do Benfica. E nunca ninguém pôs mão nisto. Era um forró-bodó lá dentro, parecia que o treinador fazia e dizia tudo o que queria e lhe apetecia, e não houve nunca um líder que desse um murro na mesa e que tomasse uma decisão quando ela tinha que ser tomada. Porque ser líder é isso. Volto a repetir, é tomar decisões difíceis, nos momentos difíceis, mas quando elas têm que ser tomadas. Rui Costa parece que se tem andado a fazer de morto e que ficou à espera que a situação de Jorge Jesus se desmoronasse por si própria. Pelos vistos, teve de ser o balneário a despedir Jorge Jesus. É o que se conclui de toda esta atrapalhada. Foi o balneário que despediu Jorge Jesus. E ainda bem, se foi isso que aconteceu, eu digo, ainda bem. Ainda bem que os jogadores defenderam o clube, defenderam o seu colega e fizeram sair um treinador que estava há muito tempo.